tudo que o correspondente precisa saber para começar no mercado de câmbio. Então, para quem não me conhece, eu sou Fabiana Medina, tenho 42 anos e há 22 eu trabalho no mercado de câmbio. Sendo que há 8 anos eu larguei a carteira assinada para empreender, abrindo uma empresa de correspondência no mercado de câmbio. E o que faz um correspondente no mercado de câmbio? Ele indica negócios para os bancos e ganha uma boa comissão por isso. E por que os bancos estão dispostos a pagar uma boa comissão para você levar clientes para eles? Por quê? Até bem pouco tempo atrás, quem dominava o mercado de câmbio eram as grandes instituições bancárias. Itaú, Bradesco, Santander, entre outros. Esses bancos ainda centralizam a maior parte dos clientes. No entanto, desde que o Banco Central autorizou a atuação de correspondentes no mercado de câmbio, basicamente, todos os profissionais do mercado de câmbio que tinham as suas carteiras de clientes migraram para a pejotização, ou seja, abriram um CNPJ para indicar negócios para os bancos. E surgiram também, a partir daí, com a abertura desse mercado de câmbio, surgiram outros bancos que são especializados a atuar no mercado de câmbio para competir com as grandes instituições, para baratear os custos, aumentar a competitividade do mercado. Boa noite, Bianca. Boa noite, Gustavo. Então, para baratear os custos para os clientes, aumentar a competitividade no mercado de câmbio, então surgiram os bancos especializados a operar no mercado de câmbio. Esses bancos, eles praticamente 70%, 80% desses bancos, eles sobrevivem com a indicação de clientes, né, iniciada pelos profissionais do mercado de câmbio e dando continuidade posteriormente, quando o Banco Central autorizou a contratação de outros correspondentes. Então, basicamente, a maior parte do negócio desses bancos provém dos correspondentes. É por isso que, por uma questão estratégica de cada instituição, eles proporcionam um comissionamento muito bom para esses correspondentes, porque, afinal de contas, a carteira de clientes é desses correspondentes, o trabalho em captar os negócios é desse correspondente, então nada mais justo que ele ser bem remunerado por isso. E como o mercado de câmbio é um mercado muito específico, não existem muitos profissionais no mercado capacitados para prestar um bom atendimento, acaba que isso não é muito divulgado, né? Antigamente nós tínhamos diversos normativos, inclusive nós chamávamos de arcabouço legal do câmbio, porque eram tantos normativos que somente mesmo quem vivia esse dia a dia é que era capaz de ter acesso a tudo aquilo, né? Então, existem poucos profissionais que falam também sobre o assunto. Não existe curso no mercado. Existe curso de câmbio, mas não existe curso ensinando o correspondente a atuar no mercado. Então, basicamente, eu sou a única que na internet hoje fala sobre esse assunto, tá? Então, pode ser que esse mercado cresça, né? Que tenha outras pessoas posteriormente, mas eu basicamente fundei esse nicho aqui na internet. Então, você só vai ver conteúdos como esse por aqui. E a partir de 1º de janeiro de 2023, o Banco Central, visando facilitar o acesso a outros, né, a outros participantes no mercado, para aumentar essa competição e diminuir os custos para os consumidores, eles criaram a Lei 14.286, né, que o governo instituiu, entrando em vigor dia 1º de janeiro de 2022, durante todo o ano de 2022. Foram feitas consultas públicas, né, ao mercado, aos participantes, aos consumidores, para que eles pudessem se adaptar a esse mercado, né? Se adaptar a esse mercado, e aí eles criaram 3 resoluções, né? Então, o Banco Central, ele criou 3 resoluções para regulamentar a Lei 14.286, tá? Então, eles criaram as resoluções 277, 278, 281, 279. Então, basicamente, essa é a primeira coisa que você precisa saber antes de começar a atuar na correspondência cambial. Quais são as normas atuais, tá? Que hoje regulamentam o mercado de câmbio e capitais internacionais. Tá? Então, nós estamos falando aqui de um nicho dentro do mercado financeiro, que não só abrange o mercado de câmbio, as operações de câmbio, mas todo o capital que transita entre as fronteiras, né? Então, tudo que sai e tudo que entra do Brasil, o Banco Central ele quer dar conta, ele quer saber. Então, além de regulamentar as operações de câmbio, ele também regulamentou
o capital do brasileiro, do residente no Brasil, que está lá fora, e o capital do estrangeiro que está no Brasil. Então, o Banco Central ele precisa ter acesso a essas informações por uma questão de estatística e por uma questão de controle e fiscalização. Então, hoje nós temos a Lei 14.286, que você precisa conhecer. Essa Lei 14.286, como eu havia dizendo, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022 e abriu caminho para as regulamentações que o Banco Central instituiu a partir de 1º de janeiro deste ano, regulamentando a lei. Essas resoluções que basicamente norteiam a atividade dos profissionais no mercado de câmbio. Então, a resolução 277 do Banco Central, ela regulamenta o mercado de câmbio, aí as operações de câmbio, tá? Então, ali ele diz o que a gente pode e o que não pode fazer e o caminho a seguir para a gente conseguir atender nossos clientes. As resoluções 278 e 281, ela regulamenta o registro de capitais estrangeiros no Brasil, tá? Então, ela faz essa regulamentação dos registros e das declarações obrigatórias. Já a resolução 279, ela regulamenta o registro de capitais brasileiros no exterior. Então, ela regulamenta as declarações obrigatórias para esses clientes, tá? E aí nós temos também uma resolução que você precisa conhecer antes de começar a atuar, que é a resolução 4935, que trata das obrigações, dos deveres do correspondente, das formas de contratação de correspondentes no Brasil. Então, é importante que você, correspondente, conheça a resolução 4935, que inclusive é a mesma, que regulamenta a sua atuação como correspondente bancário, tá? Mas no mercado nós conhecemos correspondente cambial, aquele que atua no mercado de câmbio, e correspondente bancário, aquele que atua no mercado de produtos bancários, tá? A segunda coisa que você deve conhecer antes de começar a correspondência são os seus deveres como correspondente. Então, entre outros, eu vou mencionar alguns importantes para o nosso nicho de correspondência cambial, tá? Manter seus colaboradores devidamente registrados, seja como MEI, seja como funcionário registrado CLT, tá? Isso é importante para que você tenha colaboradores atuando na sua empresa como correspondência cambial, tá? Divulgar ao público a sua condição de prestador de serviço de qual instituição, tá? Então, seu dever, ainda que você não tenha um ponto físico, divulgar essa informação quando você contactar o seu cliente, ou se você tiver presença digital, divulgar para o seu público que você é prestador de serviço de qual banco, tá? Outro dever do correspondente é disponibilizar canais de atendimento para esclarecimentos, reclamações, requisições de documentos. E esses canais de comunicação tem que ser os mais rápidos possíveis. Então, você precisa disponibilizar e-mail, telefone, WhatsApp e o mais que você achar necessário para conseguir manter esse contato direto e fácil acesso para os seus clientes. Mais um dever do correspondente, ser transparente sempre com relação aos custos envolvidos nas transações, como tarifas, taxas de câmbio, prazos para liquidação. Então, deixa sempre muito transparente, é o seu dever, tá? Também é dever do correspondente oferecer sempre a melhor opção para o cliente, quando você, por exemplo, for correspondente de outras instituições. Correspondência cambial não precisa ter exclusividade. Na verdade, a maioria das vezes não tem. Então, você, como correspondente, tem a obrigação, o dever de deixar claro para o seu cliente que você trabalha com outras instituições, mostrá-la a forma de agilidade, de cadastramento desses bancos, para que ela tome essa decisão e não direcionar o cliente para a instituição que você tenha interesse. E nós estamos aqui na posição de facilitadores e sempre buscando o melhor para o nosso cliente, tá? Mais um dever do correspondente... Não, finalizamos aqui essa parte de deveres. A terceira coisa que você precisa saber antes de começar na correspondência cambial é que existem vedações para o correspondente atuar nessa área. Uma delas é subestabelecer o contrato de prestação de serviços. Então, você não pode pegar um conhecido que tenha muitos contatos, que vai te indicar clientes, e você cuidar desses clientes para ele, sem que ele não tenha um contrato com você, como MEI ou como CLT, tá? Então, você não pode subestabelecer esse contrato de prestação de serviço.
Você também não pode cobrar por fora nenhum tipo de valor ou tarifa por serviço prestado pelo contratante. Então vamos supor que você fecha uma operação de câmbio, aí você zera lá no banco a tarifa, porque você tem essa liberdade. E aí você vai e cobra por fora para ficar com 100% dessa tarifa. É proibido e todas essas vedações, elas estão sujeitas à quebra desse contrato de prestação de serviços, tá? E responsabilidade civil também. Utilizar a logomarca semelhante da instituição contratante, levando o seu consumidor ao erro, achando que está contratando um banco direto, mas está utilizando um correspondente. Então você precisa ser bem transparente com isso e não utilizar logomarca semelhante, tá? 4. Você é corresponsável por manter boas práticas no mercado, para que o nosso mercado seja um mercado com reputação ilibada e que para que ele cresça ainda mais, para que as pessoas tenham credibilidade na hora de buscar um correspondente, tá? Então, como esse mercado ainda é muito novo, a correspondência cambial, ela começou em 2011, né? Então, e a atuação deles online, regulamentada pelo Banco Central, começou em 2021. Então, você precisa ser corresponsável por isso, porque é um mercado que ainda vai crescer muito. Então, se esse mercado cresce desordenadamente, com pessoas fazendo operações ao Deus dará, sem avaliar a capacidade financeira do cliente, sem ter a responsabilidade de informar o banco, quando ainda que você perca, né, o seu cliente, você informe que você desconfia de práticas ilícitas, você está colocando em risco todo o seu negócio e todo o nicho que a gente atua. Então, você é corresponsável por isso também, tá? 5º é saber escolher as melhores opções de bancos para você se cadastrar. Então, uma das coisas que você precisa saber antes de começar é como você vai escolher esse banco para trabalhar. Você não precisa se cadastrar em todos os bancos. Não é como na correspondência bancária, que ao pegar um crédito você vai consultar taxas diferentes de juros para o seu cliente. Não é assim, tá? Basicamente, no mercado de câmbio, todos os bancos têm os mesmos procedimentos, todos os bancos têm as mesmas taxas, os mesmos preços. Por quê? Eles passam o custo pra gente. Então, a gente vai colocar o nosso spread em cima do custo, que é o mesmo para todos os bancos. Então, o que eu vou verificar nessas instituições antes de escolher aquela que eu vou começar a indicar mais para os meus clientes? A gente vai verificar quais são os processos de cadastro. Já são digitais? Já são formulários ainda físicos? Quanto tempo demora o cadastro? Tá? Então, a gente está falando aí de um mercado extremamente competitivo e um mercado que a gente preza pela agilidade. Então, como eu posso competir quando eu tenho concorrentes que são mais ágeis do que eu? Tá? Então, a nossa busca, a nossa eterna busca é por processos mais ágeis, além, é claro, dos custos. Mas, como eu falei ontem aqui na live, muitos clientes preferem pagar caro por um serviço de qualidade. Então, a gente não vai se destacar pelo preço, é pelo atendimento, tá? Saber escolher esses bancos, você vai estar dando um atendimento melhor para o teu cliente, porque à medida que você está aqui de frente dessas instituições, você é um braço dessa instituição, e você está dando o melhor atendimento, não adianta nada você dar esse atendimento, e quando você vai resolver um problema, você não tem acesso ao banco, você não sabe quem procurar, eles demoram para responder, né? Então não adianta nada, por exemplo, você conseguir esse cliente e ele ficar uma semana para abrir um cadastro, porque acreditem, existem bancos que demoram uma semana para abrir um cadastro, tá? Enquanto outros, a depender do valor, abrem em alguns minutos. Então é sua responsabilidade buscar esses melhores bancos para os seus clientes, para que você consiga se tornar competitivo, tá? Então, você vai verificar, é claro, também o comissionamento, porque a gente está entrando nessa área para quê? Para a gente ganhar dinheiro. Então, eu vou verificar o comissionamento. Eu sei que tem bancos que pagam 30%, assim como eu sei que tem bancos que pagam 50%, tá? Então, você vai verificar qual a melhor opção dentro do comissionamento, dentro da credibilidade também no mercado. Você pode fazer uma pesquisa rápida no Google sobre essa instituição que você está negociando e ver se não tem nenhuma notícia que desabone a credibilidade dela, tá? Porque que adianta também? Você se torna correspondente de um banco que saiu nos telejornais que teve uma operação com indícios de fraude. Isso já mancha o nome dela no mercado. Então, o teu cliente, quando você contactar e você falar a instituição que você representa, ele vai buscar lá no Google, tá?
Então, isso é muito importante você também fazer essa pesquisa, tá bom? Seguindo aqui a linha, né, de coisas que você precisa saber antes de começar no mercado de correspondência cambial, você precisa saber técnicas de captação de clientes, para que você não se sinta perdido sem saber por onde começar, tá? Então, conhecendo essas técnicas, você já vai ter um norte. E a partir do momento que você começar a aplicar, começar a captar esses clientes, você mesmo vai começar a criar as suas técnicas, tá? Então, basicamente, para você não se sentir perdido, você tem que ter esse norte, tá? Boa noite, Renato, tudo bem? Manda uma perguntinha cabeluda aí que eu sei que você gosta. Obrigada pela presença, tá? Olha, vamos seguir aqui então na sétima coisa que eu separei aqui para falar das técnicas de atendimento de excelência. Para quê? Para você reter esse cliente. Não adianta você captar esse cliente, atendê-lo, fazer a primeira operação e você não reter esse cliente. Porque um cliente satisfeito, ele vai sair dali falando bem de você. E quando ele tiver um conhecido, uma empresa que seja parceira dele, ou que mesmo ele mude de empresa, vamos supor que a gente está falando de empresas. Eu tenho muitos clientes que estão comigo há mais de 15 anos, mas não na mesma empresa. É que o meu atendimento é tão excelente ao ver deles que eles mudam de empresa e eles me levam com eles para outras empresas. Então, você fideliza de uma forma que você gera, né, indicação e mantém esse cliente que, né, porque você precisa de clientes fiéis todos os meses para manter o seu negócio. E você também vai ter aí uma herança, vamos dizer assim, porque esse cliente ele vai passar de empresa a empresa e ele vai levar você com ele, tá? Então, ter um excelente atendimento gera sementes, tá? Então, são sementes que você está plantando. Independentemente de você, por exemplo, pegar um cliente que você não consiga suprir as necessidades dele naquele momento, né? Você precisa manter esse relacionamento com ele. Então, vai ser sempre através desse atendimento de excelência, tá bom? Outra coisa que vocês precisam aprender antes de começar no mercado de correspondência cambial é analisar os documentos de cadastro do cliente, tá? Bom, quando o cliente decide fazer as operações dele com você, ele vai precisar fazer um cadastro no banco. Esse cadastro vai gerar uma conta que não é uma conta corrente, tá? É uma conta para operações de câmbio. Normalmente esses bancos menores, os bancos de câmbio, eles não trabalham com conta corrente, com algumas exceções. E aí, você vai pegar a relação de documentos de cadastro que o banco vai te fornecer e você vai pedir para esse cliente. Essa documentação vai chegar, mas eu costumo ensinar para os meus alunos como você analisar esses documentos para que você não tenha perda de tempo. Por quê? Você sabendo olhar se a relação tá ok, se tem algum pormenor ali, por exemplo, às vezes o cliente manda um documento de identificação que tem emissão superior a 10 anos. E aí os bancos não aceitam, simplesmente. Então, se eu já tenho esse olhar e ali eu já identifico que eu tenho um problema, eu consigo me antever a esse problema e eu não perco tempo de mandar para o cadastro e eles devolverem com alguma pendência, tá? Então, eu satisfaço plenamente ali a expectativa desse cliente. Então, eu basicamente vou me antever esses problemas se eu tiver esse olhar de saber analisar a documentação de cadastro e saber ver se eu vou ter alguma chance de ter problema ali, de ter pendência ali e retornar, tá? Então, isso é importantíssimo você saber. E aí, gente, vamos falar aqui também da análise de documento das operações de câmbio, tá? Vocês, assim, que me acompanham sabem que eu sempre falo, o correspondente cambial, ele não precisa se preocupar em ser um técnico, porque basicamente ele vai indicar os clientes para o banco, né? O banco, ele tem a obrigação de fornecer documentos que falam sobre seus produtos, relação de cadastro, tudo, formulários, toda a informação que você precisa. Também vai fornecer pessoal capacitado para analisar documentos de cadastro, documentos de operações de câmbio, tá? Então, teoricamente, você não precisa saber. Mas, para você se diferenciar nesse mercado,
você saber analisar os documentos da operação vai te fazer ganhar agilidade e autoridade junto ao seu cliente. E aí você vai passar de ser mais um nesse mercado para se destacar da concorrência. Então, eu sempre gosto que vocês aprendam a analisar os documentos da operação, tá? Então, nós temos hoje 188 naturezas de câmbio. A natureza de câmbio, para quem não sabe, são códigos numéricos que o Banco Central instituiu para que ele tenha o controle de qual a natureza de pagamento e de recebimento que está acontecendo. Então, isso vai servir para ele gerar estatísticas para saber qual o volume de importação, qual o volume de exportação, qual o volume de serviço, enfim. Então, ele criou um código para cada uma dessas naturezas. Nós já tivemos muito mais naturezas de câmbio, mas hoje, a partir do marco legal do câmbio, a gente tem em torno de 188 naturezas. E aí, você precisa saber o que esse cliente está pagando ou está recebendo para você conseguir enquadrar a natureza de câmbio. Você enquadrando nessa natureza, você vai precisar saber quais os documentos essa natureza de câmbio requer, tá? Então, vamos supor que a gente está pagando um serviço de uma empresa no exterior que prestou para a empresa aqui no Brasil. Se você está pagando um serviço, você tem que entender, tem contrato entre as partes, porque todo serviço tem contrato. Então, você vai pedir o contrato. E de que forma esse cliente vai provar para você que está sendo cobrado por isso? Ele vai apresentar uma invoice, que é uma fatura comercial, que é semelhante a uma nota fiscal, mas ela não tem o valor de uma nota fiscal. É um documento entre as partes. Então, para a natureza de serviço, a gente vai ter... Então, a gente tem várias naturezas de serviço, tá? Serviço de engenharia, serviço advocatício, serviço de análise, enfim, de saúde, serviço de técnicos profissionais, serviço de escritório, enfim, um monte de serviço. Então, se for serviço, você já tem que pensar, é contrato de prestação de serviço e é invoice, tá? Então, você precisa ter esse olhar, pra quê? Porque senão, o que você vai fazer? Você vai abrir o cadastro do cliente, né? Aí o cliente vai te contar a história, olha, preciso pagar um exame que eu fiz no exterior, agora preciso remeter lá pra conta da clínica. Aí você vai falar assim, pô, não sei que documento pedir, vou mandar um e-mail pro banco pra perguntar. Aí você manda um e-mail pro banco, o banco demora 2, 3 dias pra te responder. Aquele cliente já perdeu a taxa de câmbio que era 5,10, já tá 5,30. Então, é sua obrigação como correspondente para se destacar nesse mercado, você saber isso, tá? Então, você precisa entender a operação e já saber quais os documentos que você vai precisar. Ah, pode ser que, eventualmente, caia em análise, o banco peça mais algum documento? Pode. Mas aí vai ser, assim, quase nunca, entendeu? Então, basicamente, é saber enquadrar a natureza do pagamento nessa natureza de câmbio que o Banco Central oferece, né? Eu tenho um manual que eu disponibilizo no meu curso para você aprender a enquadrar essas naturezas de acordo com a fundamentação ali do que o cliente está te contando. Mas na resolução 277 do Banco Central tem todas as naturezas, tá? Tem todas as naturezas de câmbio. Então, é um diferencial para o correspondente ele saber analisar a operação de câmbio, ele saber quais os documentos respaldam aquela operação para que ele ganhe tempo e assim ele ganhe também o seu cliente, ele retenha o seu cliente, tá? Então, eu trouxe aqui a última coisa que o correspondente... Deixa eu responder essa perguntinha aqui antes de falar o último tema. Certa vez você comentou que não seria o spread numa operação para ganhar do cliente. Por que o banco permite isso, já que não tem lucro na operação? Bom, vou te dizer. Geralmente, os bancos eles querem se posicionar bem no mercado, tá? Então, o Banco Central ele tem um ranking de bancos, um ranking de instituições. É o desejo de todo banco aparecer entre as 20 primeiras instituições financeiras ali naquele ranking. Para quê? Para quando ele for o cliente, né, não conhece a instituição e ele entra lá no site do Banco Central para consultar, ele está lá entre os 20. Isso passa muita credibilidade. Mas como ele vai estar lá entre os 20? Com o volume da operação. Então, quanto mais aquele banco tem volume, mais bem posicionado ele está ali no ranking. Então, ali é o ranking de fechamento de operações, de volume negociado no mês. Então, por que eu consigo, às vezes, zerar o spread? Porque eu tenho interesse em manter aquele cliente na casa,
porque o volume é gigante e é interessante para o banco para ele se posicionar bem no ranking de bancos do Banco Central, tá? Então, mas assim, normalmente eu não zero não, tá? Porque é óbvio que se ele fosse fechar em outro lugar, ele teria uma taxa muito maior. Mas tem empresas multinacionais, que elas têm dos outros bancos um spread muito mínimo. Por quê? Os bancos grandes, eles rentabilizam o cliente de diversas formas, não só na operação de câmbio. Então, ele rentabiliza com um cheque especial, ele rentabiliza com um crédito que aquela empresa pega, tá? Então, ele tem outras formas de rentabilizar, um fundo de investimento, uma capitalização. E os bancos de câmbio, eles não têm produtos para rentabilizar, são só as operações de câmbio. Então, se eu pego uma multinacional, por exemplo, que tem um volume muito grande e tem outros produtos que o banco consegue rentabilizar, é muito difícil eu conseguir tirar ela do banco, porque o banco joga para perder. Porque como ele tem muito volume, tá? Ele consegue, por exemplo, pegar aquela posição da empresa que a empresa precisa comprar para pagar a sua operação de câmbio e vender diretamente logo para outro, né? Então, assim, para quem não entende muito como funciona o mercado de câmbio, é o seguinte, tá? Cada instituição, ela tem uma posição de câmbio, ela tem que zerar essa posição ao final do dia, tá? Então, um fica vendendo para o outro. Então, isso a gente chama de interbancário, quando um banco compra do outro, tá? O interbancário acontece quando existe demanda. Então, vamos supor que o banco A tem um cliente querendo comprar 100 mil dólares e o banco B tem um cliente querendo vender 100 mil dólares. Ou seja, deu um match, né? Então, esse banco A vai no mercado de interbancário e vende para o banco. Esse banco B vai no mercado de interbancário e vende para o banco A o valor que o cliente dele quer comprar. Então, ele zera a posição, porque esse banco A está vendendo para o cliente e o banco B comprou do cliente e vendeu para o banco A. Deu para entender? Então, zera a posição. Então, sempre que um cliente compra dólares no mercado, tem outro banco que vende para esse banco, tá? Então, ele zera a posição. Então, os bancos grandes, eles têm muito volume entre eles, tá? Os players. Então, sempre que tem um volume grande, eles podem simplesmente pagar até menos do que o mercado está dando para esse cliente, porque ele já tem comprador, entendeu? E os bancos menores muitas vezes não conseguem, porque ele não rentabiliza em outros produtos, ele só ganha dinheiro se for na taxa de câmbio. Então, a única forma que eu consigo de zerar mesmo são em operações chamadas operações simbólicas, que são operações obrigatórias para fazer alguns tipos de movimentos de registros de capitais internacionais, tá? É muito complexo eu falar sobre isso agora, acho que vai confundir vocês, mas nas operações simbólicas, normalmente, são zeradas o spread. Aí você consegue cobrar uma tarifa bancária maior, tá? Porque aí você só vai rentabilizar essa operação mesmo na tarifa, tá? Mas eu trago esse tema aqui depois, quando vocês já tiverem começado a trabalhar nessa área, tá bom? Então, gente, Renata, espero que eu tenha te respondido, tá? A última coisa que você precisa saber para começar, antes de começar no mercado de correspondência cambial, é analisar a documentação financeira. Então, o mercado de câmbio, ele tem dois pilares. Respaldo documental da operação de câmbio e respaldo financeiro, ou seja, comprovação da origem dos recursos, tá? Então, você precisa saber analisar os documentos, e você precisa da operação, e você precisa analisar o respaldo financeiro da operação. Então, o que acontece? Quando um cliente ele precisa fazer uma remessa para o exterior, dependendo desse valor, normalmente, se ultrapassar 100 mil reais, ele precisa comprovar a origem dos recursos, tá? O Banco Central, ele institui isso, essa prática, para que a gente consiga filtrar o que é operação ilícita no mercado. Então, a gente tem práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, tá? Que é um pouco diferente das que vocês têm na correspondência bancária, porque aqui a gente está falando de evasão de divisas para outro país, né? Isso daí é muito sério e é muito controlado pelo Banco Central. Então, a gente precisa analisar a origem desse dinheiro. Então, é muito interessante que você, como correspondente, conheça e saiba analisar balanços patrimoniais e imposto de renda das empresas e das pessoas físicas, tá? Então,
Quando a gente vai fazer um cadastro de pessoa física que deseja operar acima de 100 mil reais no ano, a gente vai pedir lá a declaração de imposto de renda dela. E nessa declaração precisa constar disponibilidades no valor que ela deseja operar, tá? O que é disponibilidade? São bens de liquidez imediata, que seria dinheiro em conta corrente, também, por exemplo, dinheiro aplicado em fundos, não, em capitalizações com alta liquidez, né? CDI, LCI, então isso seria bens de alta liquidez, ou seja, que ela consegue dispor daquele recurso rapidamente para pagar a operação de câmbio. Não adianta ter bens declarados como imóveis, carros, tá? Porque isso não é considerado de alta liquidez, que ela teria que vender o carro e iria demorar, né? Então você precisa ter essa visão. Se esse cliente ele tem aquele dinheiro declarado no imposto de renda dele para ele fazer a operação de câmbio, tá? Outra coisa é o balanço financeiro da empresa, o balanço patrimonial. Você precisa entender de balanço patrimonial, você precisa analisar se ele tem lastro para fazer as operações dele. Normalmente a gente olha o faturamento anual, a gente olha também o balanço patrimonial da empresa, os dividendos, então dinheiro em caixa. Então tem uma série de vieses ali que você precisa avaliar no balanço patrimonial. Não que seja obrigatório, tá, gente? Que tem pessoal capacitado no banco para fazer isso, tá? Então não se assuste, tá? Mas um diferencial é você aprender, desenvolver essa habilidade. Então a gente tá aqui para se desenvolver, para aprender coisas novas, tá? A gente precisa disso para começar? Não, definitivamente não. Mas se a gente quiser ser o melhor, se a gente quiser se diferenciar, a gente precisa dar uma resposta rápida para o cliente. Então se o cliente me manda um imposto de renda que ele não tenha aquele valor declarado, eu já falo, não tem. Você tem alguma outra forma de me apresentar essa comprovação? Ah, eu tenho um dinheiro que entrou esse ano e ainda não declarei, por isso que não aparece aí. Ah, então tá, então me manda esse extrato do banco. Então a gente precisa ter essa visão para que a gente não mande os documentos para lá e a operação seja rejeitada. Que aí a gente perdeu o tempo do cliente, a gente não demonstrou uma eficiência no nosso atendimento, né? E a gente não criou conexão com esse cliente, tá? Então é super importante, não obrigatório, né? Mas super importante esses 3 últimos pontos. Saber analisar o cadastro do cliente, saber analisar o documento de operação de câmbio, saber analisar o documento financeiro da empresa, tá? Então esses 3 pontos fazem parte do meu método Eu Resolvo Pra Você, tá? Esse método, ele foi criado porque eu tenho mania de dizer pro cliente, deixa comigo que eu resolvo pra você. Eu passo credibilidade pra ele, porque ele vê na minha postura, né, no meu posicionamento, que ele tá colocando o dinheiro dele em boas mãos, que ele tá colocando os processos dele, o câmbio dele em boas mãos. E eu vou lá e resolvo para ele. Por quê? Porque eu sei essas 3 coisas. Analisar cadastro, analisar documentos da operação e analisar o balanço da operação. Então eu posso afirmar categoricamente, eu resolvo para você, tá? E é isso que eu te ensino no meu método da formação Corcan, tá? E, claro, vai ter oportunidade de vocês participarem desse método. Dia 13 de março eu vou abrir novas vagas, mas vai ter um evento semana que vem que vocês vão aprender muita coisa comigo, tá? Então não deixem de participar, tá bom? Renato, os bancos oferecem um spread mínimo somente para as multinacionais, porque não oferece spread mínimo para empresas pequenas não, tá, Renato? Então é um bom nicho pra gente atuar. Esse spread mínimo eles oferecem para as grandes multinacionais e nem todas, tá? Porque eles vai muito da mesma sensibilidade que eu ensino para vocês aqui. De entender riscos, de entender volume e de entender se esse cliente ele não tem expertise para procurar outras instituições. Se os bancos percebem que o gerente financeiro da empresa, ainda que ela seja um volume grande, multinacional, se ele perceber que ele só fecha câmbio com eles metem a mão na taxa, mesmo rentabilizando outros produtos, tá? Bianca, esse evento ele não vai ser ao vivo, esse evento da semana que vem, vai ser gravado. Então, a partir de segunda-feira, 8 da manhã, eu vou mandar nos grupos de WhatsApp, na comunidade e no seu e-mail o link para acesso para assistir as aulas que vão ficar no ar, né, durante essa semana inteira. Então, você pode assistir a aula posteriormente, se você não conseguir assistir 8 da manhã, tá bom? Vai ser gravado, tá? Gente, então trouxe esse conteúdo maravilhoso para vocês hoje, que é um pouco técnico até. São coisas que vocês vão precisar aprender, tá? E hoje é a última live, mas na semana que vem a gente vai fazer live também, tá? Pra tirar todas as dúvidas de vocês sobre o evento.
E então a gente não vai perder esse contato aqui não, que eu fico morrendo de saudade. Doida pra entrar ao vivo aqui pra falar com vocês, tá? Onde consigo o link? Você se inscreveu, Tatiana, no evento? Você vai receber, tá bom? Como faço pra entrar no grupo de WhatsApp? Celso, você se inscreveu no evento? O link tá lá na minha bio, lá no meu perfil. Vai entrar, terminar a live, você entra lá no meu perfil, tem um link lá. Vocês se inscrevam. Aí, quando vocês se inscreverem, já vai abrir a página com o link do grupo, tá bom? Mesmo que você já tenha se inscrito, se inscreve de novo, tá? Entra lá no meu perfil, no link que tá lá. Eu coloquei esse link também no meu Stories, tá? Você deixa seu e-mail. Quando você colocar seu e-mail e apertar OK, vai aparecer uma tela com o link do grupo, tá? Aí você entra lá, tá bom? E eu aguardo vocês lá, gente.